Foi numa noite gelada no interior de Minas Gerais, em Vila da Palmeira, que Emília Castro, grávida de 7 meses, parou, tremendo, na entrada de um posto de gasolina deserto. O vento levantava poeira sobre as luzes fracas, como uma cortina. Marcos Toledo, seu marido, exalava cheiro de cerveja e ódio. Ele gritava sobre uma traição que Emília nunca cometeu, palavras arrastadas, olhos vazios. Ela segurava a barriga, sussurrando ao bebê, prometendo uma segurança que ela não podia garantir. De repente, Marcos abriu a caçamba de sua caminhonete amassada e tirou uma corrente grossa. O barulho contra o metal soou como a marreta de um juiz. Você acha que pode fazer de mim um idiota? Ele cuspiu, se aproximando. Emília sentiu cheiro de gasolina, ferrugem e suor. Ela tentou recuar, mas seus saltos deslizaram na terra. Ela implorou para ele parar, lembrou-o de seus votos, do bercinho, esperando em casa. Ele riu. Na escuridão perto das bombas, uma mulher assistia de um carro preto, Valéria Martins, a mulher que um dia chamou Emília de irmã. O batom dela brilhava sob as lâmpadas de sódio. Ela fez um pequeno e cruel aceno de cabeça para Marcos, que disse a Emília que aquela noite havia sido planejada. A corrente se enrolou em seus pulsos, mordendo sua pele como dentes. Marcos deu 2 voltas e prendeu a outra ponta no engate. Emília soltou um grito quando o primeiro puxão a jogou para a frente. Ela caiu de joelhos. Suas palmas se rasgaram na terra. Dentro da barriga, o bebê agitou-se. Então, deu um chute forte, como se para acordá-la. Por favor, ela disse, eu estou esperando seu filho. Marcos endureceu o maxilar. Não é meu, ele disse. Uma mentira que Valéria o alimentou por meses. Ele subiu na caminhonete. O motor rugiu. As lanternas traseiras sangraram vermelho no chão. A caminhonete começou a rolar. A corrente esticou. O corpo de Emília raspou nas pedras. Seu vestido se rasgou. A pele saiu de seus joelhos, cotovelos, ombros. Uma dor escaldante tomou conta de seus ossos. Ela segurou um grito porque gritar queimava o ar de que ela precisava para respirar. Atrás da caminhonete, ela se tornou um rastro de sangue e tecido rasgado. Uma oração humana arrastada pela terra. O bebê teve uma contração dentro dela. Uma onda forte a atingiu na parte inferior das costas, depois outra. Ela percebeu, com terror, que o trabalho de parto havia começado cedo demais. Ela arranhou a corrente, dedos escorregadios de sangue. A terra triturou a ponta de seus dedos até que não houvesse mais linhas para ler. Uma buzina soou da estrada. Faróis cortaram o lote. Uma longa e baixa limusine saiu da estrada, os freios guinchando. O motorista, um homem alto em um terno escuro, abriu a porta. Ele olhou para o pesadelo se desenrolando, para a caminhonete arrastando uma mulher grávida como bagagem. Ele gritou, voz firme e comandante, ecoando pelo ar gelado. Emília forçou a cabeça para cima. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Os do estranho cheios de horror, os dela cheios da última reserva de uma mãe. A caminhonete acelerou, a corrente esticou, e a limusine acelerou como uma besta se preparando para atacar. Em algum lugar atrás das bombas, Valéria abaixou a janela e ergueu o celular para filmar, esperando distorcer a história até de manhã. O vento levantou o cabelo de Emília como bandeiras rasgadas. A terra mastigou sua pele mais fundo. Seu bebê chutou novamente, mais fraco desta vez, e uma nova onda de sangue quente se espalhou sob seu vestido rasgado. Ele avançou. André Vilar estava voltando para casa de um jantar de caridade naquela noite, sua limusine preta deslizando pela tranquila estrada mineira. A chuva tinha acabado de parar, e o mundo cheirava a asfalto molhado e solidão. Ele afrouxou a gravata, exausto de sorrir para as câmeras, quando seu motorista freou bruscamente. Senhor,
Tem alguém na estrada! Ele gritou. André olhou para cima e seu coração parou. No brilho dos faróis, uma caminhonete arrastava uma mulher por uma corrente, seu corpo raspando no chão como uma boneca quebrada. Seu vestido de grávida, antes branco, já não era mais. Sem hesitar, André gritou: "Atinja a caminhonete!" Seu motorista congelou, a descrença o paralisando. "Agora!" André rugiu. A limusine avançou, os pneus gritando. Os dois veículos colidiram em uma explosão de metal e luz. A caminhonete girou para o lado, batendo no guarda-corpo. A corrente se soltou, chicoteando no ar antes de cair na terra. Emília ficou imóvel, sua pele esfolada e sangrando. André tropeçou para fora do carro, água da chuva e óleo espirrando em seus sapatos. Ele correu para o lado dela, se ajoelhou e pressionou 2 dedos trêmulos em seu pescoço. Um pulso, fraco, mas lá. "Fique comigo", ele sussurrou, tirando o casaco para cobrir o corpo dela. Seus olhos piscaram, desfocados, cheios de terror. "Meu bebê", ela ofegou. "Por favor, meu bebê." O coração de André apertou. "Nós vamos salvar vocês dois", ele prometeu. Sua voz tremia, mas era firme. Atrás dele, a porta do motorista da caminhonete se abriu. Marcos saiu cambaleando, sangrando da testa, gritando maldições. "Você arruinou tudo!" ele gritou. André se virou, com a mandíbula travada, os olhos em chamas. "Você fez isso sozinho", ele disse. Valéria correu em direção a eles de seu carro, fingindo pânico. "Meu Deus, o que aconteceu?" Ela chorou, agarrando o celular. Sua máscara de rímel escorria em lágrimas falsas. André a ignorou. Ele gritou para seu motorista ligar para a polícia. As sirenes ecoaram na distância em minutos. Emília tentou se mover, mas gritou quando a dor a atingiu no abdômen. Uma poça de sangue vermelho escuro se espalhou debaixo dela. André pressionou as mãos suavemente contra sua barriga, sussurrando: "Não desista agora. A ajuda está chegando." Seus lábios tremeram. "Diga ao meu bebê que eu a amo." André engoliu em seco. "Você mesma vai dizer a ela." Os paramédicos chegaram, cortando a corrente ainda enrolada em seus pulsos. Quando a levantaram para a maca, André a seguiu sem hesitar. "Eu vou com ela", ele disse. O paramédico não discutiu. Seu rosto estava pálido, os olhos assombrados pelo que tinha visto. Marcos avançou, gritando que foi um acidente, mas a polícia o conteve. Valéria gritou o nome dele, agindo como uma vítima. No entanto, André notou a luz vermelha do celular dela ainda gravando. Seus instintos se aguçaram. Aquilo não foi aleatório, foi planejado. Quando a porta da ambulância se fechou, André sentou-se ao lado de Emília, segurando sua mão. Seus dedos estavam frios e trêmulos, sua respiração superficial. Ele olhou para a barriga dela, depois para o rosto pálido. Para um homem que tinha perdido a esposa anos atrás, a cena atravessou todas as cicatrizes que ele havia enterrado. A sirene soou pela noite enquanto a ambulância acelerava em direção ao hospital. Os olhos de Emília piscaram novamente. Seu sussurro mau era uma respiração. "Quem é você?" André apertou a mão dela. "Alguém que não vai deixar você morrer hoje à noite." Seus olhos se fecharam, seu pulso desvanecendo sob o toque dele. O monitor bipou freneticamente. André gritou pelos médicos, o pânico inundando seu peito. Então seu coração parou. As luzes do hospital eram de um branco cegante, cortando a névoa do caos que seguiu Emília Castro para a sala de emergência. Seu corpo, pálido e quebrado, jazia imóvel, enquanto médicos e enfermeiras a cercavam. André Vilar ficou paralisado na porta, suas roupas encharcadas com o sangue dela. Seu coração batia mais forte do que os monitores que apitavam. "Ela está em parada cardíaca", uma enfermeira gritou. O médico pressionou as mãos contra o peito dela, contando em jatos rápidos. 1, 2,
3, carga! O desfibrilador soltou uma faísca. O corpo de Emília tremeu uma vez. Depois de novo, nada. André agarrou o batente da porta. Para um homem que já havia enterrado uma esposa anos atrás, a cena parecia uma repetição cruel do destino. Ele deu um passo à frente, a voz rachando. Por favor, salvem-na. Suas palavras carregavam o peso do desespero que apenas alguém que perdeu muito podia entender. O médico não olhou para cima. Estamos tentando, senhor. Então, de repente, um bip suave rompeu o silêncio, o ritmo fraco de um batimento cardíaco. A sala suspirou de alívio. Emília estava viva, mas por um fio. Ela vai entrar em trabalho de parto prematuro, outra enfermeira gritou. Eles a apressaram em direção à ala de parto. André a seguiu até que a segurança o bloqueou. Senhor, você não pode entrar lá. Ele assentiu entorpecido, as mãos tremendo. Através da pequena janela de vidro, ele viu seu corpo fraco se arqueando de dor. Os médicos gritavam: precisamos salvar o bebê agora! O cheiro de antisséptico se misturou com o pânico. Emília flutuava dentro e fora da consciência. Em sua mente, ela via flashes da caminhonete, da corrente, do rosto zangado de Marcos, o som de seus próprios gritos engolidos pela noite. Ela sussurrou o nome de seu bebê, Lúcia, um nome que ela nunca havia contado a ninguém. Por favor, Lúcia, aguente firme, ela murmurou. Fora do quarto, André sentou-se em uma cadeira de plástico, cotovelos nos joelhos, a cabeça abaixada. Ele repassou o acidente, as mãos sangrando dela, o terror em seus olhos. A imagem se cravou em sua mente. Seu motorista, tremendo, se aproximou dele. Senhor, a polícia está lá fora. Eles querem sua declaração. André assentiu, mas não se moveu. Seu foco permaneceu na porta que se balançava para a sala de parto. As horas pareciam anos. Os monitores apitavam firmemente, então caíam, depois subiam novamente. O corredor se encheu de sussurros, enfermeiras passando, o barulho metálico das bandejas, o zumbido das luzes fluorescentes. André cerrou os punhos. Ela não vai morrer como minha esposa morreu, ele murmurou para si mesmo. Então, de repente, um choro agudo perfurou o ar. Era pequeno, frágil, mas vivo. O médico saiu, suor escorrendo de sua testa. Nós temos uma menina, ele disse. André se levantou tão rápido que a cadeira caiu atrás dele. E a mãe? O médico hesitou. Ela perdeu muito sangue. Ela está em estado crítico, mas está lutando. André sentiu algo se apertar em seu peito, esperança misturada com medo. Eu vou pagar por tudo, o que ela precisar. O médico assentiu, grato. Quando eles levaram Emília para fora da sala de parto, ela estava pálida como papel, sua respiração superficial. Um pequeno choro ecoou da incubadora ao lado dela. André seguiu as duas macas como se protegesse algo sagrado. Os olhos de Emília piscaram por um breve segundo. Ela está viva? Ela sussurrou. André se inclinou, sua voz firme. Sim, ela está viva, então agora você também luta. Seus lábios tremeram, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Então sua cabeça caiu para o lado, os monitores subindo freneticamente. O médico gritou por um carrinho de emergência novamente. A luz da manhã entrou pelas persianas do hospital, suave, mas cruel. André Vilar não dormia há 30 horas. Ele se sentou ao lado da cama de Emília, olhando para o ritmo de seu batimento cardíaco no monitor. Constante, frágil, como uma vela tremulando no vento. Os médicos a haviam estabilizado, mas seu corpo estava coberto de hematomas e bandagens, seus pulsos inchados pela corrente. Seu bebê, Lúcia, estava na unidade neonatal, lutando para respirar dentro de uma pequena caixa de vidro. Cada batida daquele monitor ecoava no peito de André como um tambor de culpa. Ele tinha repassado o acidente 100 vezes em sua cabeça. O barulho do metal, o som do grito dela,
o sangue se acumulando debaixo dela. Ele não conseguia parar de ver. Ele disse a si mesmo que a havia salvado, mas não parecia ter salvado. Parecia não ser o suficiente. Se ele tivesse chegado 1 minuto depois, ela estaria morta. Ele esfregou o rosto com as mãos trêmulas. Você deveria ter sido mais rápido, ele murmurou para si mesmo. Uma enfermeira entrou silenciosamente, ajustando o soro de Emília. Você está aqui a noite toda, senhor, ela disse suavemente. Você deveria descansar. André balançou a cabeça. Eu vou descansar quando ela abrir os olhos. No fim do corredor, através da janela de vidro da UTI, ele podia ver o bebê. Minúsculo, frágil, conectado a tubos, seu peito subindo e descendo como papel frágil. Ele caminhou até o berçário, seus sapatos ecoando contra os azulejos. A enfermeira lá dentro sorriu fracamente. Ela é uma lutadora, ela disse. A maioria dos bebês tão prematuros não chora tão forte. André colocou a mão no vidro. Ela tem a força da mãe dela, ele sussurrou. De volta ao quarto de Emília, seu médico entrou, doutora Sara Santos, uma mulher de rosto gentil e olhos cansados. Senhor Vilar, ela disse, a polícia vai precisar interrogá-la quando ela acordar. As lesões são consistentes com a agressão. André assentiu sombriamente. O marido dela fez isso, eu vi ele. A médica suspirou. Então ela tem sorte de você ter chegado quando chegou. André não se sentia sortudo. Ele se sentia assombrado. Ele se virou para a janela, olhando para o estacionamento onde sua limusine ainda estava, amassada na frente. Seu motorista tinha ido para casa, mas André ficou. Ele não podia ir embora. Não daquela mulher. Não da criança dela. Algo profundo dentro dele, algo enterrado desde a noite em que sua esposa morreu em um acidente de carro, havia despertado. Talvez salvar Emília fosse uma segunda chance que ele não sabia que precisava. Horas depois, a porta rangeu. Um policial entrou, alto, de cabelo grisalho, com uma voz calma. Senhor Vilar, sou o chefe da Polícia Oliveira. Ele disse, estendendo a mão. Preciso ouvir o que aconteceu na noite passada. André contou tudo. A caminhonete, a corrente, a outra mulher assistindo. A mandíbula de Oliveira se apertou. Nós já levamos o marido sob custódia. Ele afirma que foi um acidente. Os olhos de André endureceram. Isso não foi um acidente, foi um assassinato. Oliveira assentiu lentamente. Então, nós vamos encontrar a prova. Emília se mexeu ligeiramente, seus lábios se abrindo. Ambos os homens se viraram. Suas pálpebras tremeram, um gemido fraco escapando de sua garganta. André se inclinou para a frente instantaneamente, a esperança inundando seu rosto cansado. Emília, você está segura, seu bebê está seguro. Seus lábios rachados se moveram. O bebê, ela sussurrou, a voz mal existindo. Ela está viva? André apertou sua mão gentilmente. Ela está viva, ela está esperando por você. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha e seu monitor cardíaco apitou mais rápido. Ela tentou falar novamente, mas seus olhos reviraram. O alarme gritou pela sala. Sua respiração parou mais uma vez. Meses se passaram após o veredito. O barulho do tribunal se desvaneceu na memória, substituído por manhãs tranquilas e canções de ninar suaves. O mundo de Emília Castro havia mudado novamente, não pelo medo ou violência, mas pela paz. A tempestade que uma vez definiu sua vida finalmente se dissipou, deixando apenas céus calmos e a promessa de novos começos. O corredor do hospital estava pesado de silêncio quando os alarmes neonatais começaram a soar. Médicos e enfermeiras correram pelas portas de vidro da UTI, seus movimentos nítidos e precisos. André Vilar estava do lado de fora, os punhos cerrados, observando pela janela enquanto a pequena bebê, Lúcia, lutava por cada respiração. Seu peito subia irregularmente sob os fios e tubos,
Ela era mal do tamanho de suas mãos. Ela está entrando em colapso, uma enfermeira gritou. Preparem o oxigênio. O ar se encheu de tensão, o som das máquinas e o ritmo desesperado da vida tentando não se apagar. No quarto ao lado, Emília Castro estava inconsciente, sua pele fantasmagoricamente pálida, sua respiração superficial. O pulso fraco em seu pescoço piscava no tempo com o monitor cardíaco. A doutora Sara Santos estava entre duas batalhas, a luta da mãe pela vida e a luta do recém-nascido para existir. Não podemos perder ambas, ela sussurrou. Não hoje à noite. O coração de André parecia estar se partindo em dois. Ele pressionou a palma da mão contra o vidro, sussurrando para o bebê lá dentro. Aguente firme, pequena. Sua mãe também está lutando. A enfermeira se virou e o notou, seus olhos suaves, mas firmes. Você pode falar com ela, ela disse. Eles dizem que os bebês podem sentir quando alguém acredita neles. Ele assentiu, engolindo o nó na garganta. Ei, Lúcia, ele disse, a voz trêmula. Não sei se você pode me ouvir, mas sua mãe é corajosa. Você tem a força dela no seu sangue. Então respire, querida. Apenas respire. O monitor apitou irregularmente. Então, de repente, se estabilizou. A sala parecia congelar. Uma enfermeira sussurrou. Temos um batimento cardíaco. Outra exalou alívio. Então, suave e trêmulo, veio o som mais fraco que André já havia ouvido. Um choro. Fraco, tremendo, mas vivo. O primeiro choro de Lúcia encheu a sala. As enfermeiras sorriram através das lágrimas e até os olhos da doutora Sara Santos brilharam. Ela conseguiu, ela disse. Ela está viva. André encostou a testa no vidro, lágrimas caindo silenciosamente. Isso mesmo, garotinha, ele sussurrou. Essa é a sua canção de vitória. Minutos depois, a doutora Sara saiu, abaixando a máscara. Ela está estável por enquanto, ela disse suavemente. Mas a mãe dela ainda está em estado crítico. A pressão arterial dela está caindo novamente. Se ela não acordar logo... Ela não terminou a frase. André se endireitou, a determinação endurecendo em seu peito. Então eu vou ficar até ela acordar. Ele seguiu a médica de volta para o quarto de Emília. As máquinas zumbiam suavemente ao lado da cama dela. Ele se sentou e segurou a mão dela gentilmente. Sua filha está viva, Emília, ele disse, a voz falhando. Ela está chorando por você. Não ouse deixá-la sozinha. Por um momento, nada aconteceu. Então, fracamente, os dedos de Emília se moveram sob os dele. Ele congelou, segurando a respiração. Suas pálpebras piscaram, seus lábios se abrindo ligeiramente como se o ouvissem através da névoa. Uma pequena lágrima rolou por sua bochecha. André se inclinou mais perto, sussurrando. Isso mesmo. Volte para ela. Ela precisa de você. Fora da janela, o sol da manhã começou a nascer, inundando o quarto estéril com um brilho dourado e suave. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, a luz não parecia cruel. Parecia uma promessa. Mas assim que a esperança encheu o quarto, uma enfermeira entrou correndo, os olhos arregalados. Vilar, ela disse com urgência. A polícia precisa de você lá embaixo. O marido, ele está tentando fugir da custódia. André congelou, percebendo que o pesadelo ainda não tinha acabado. André Vilar apressou-se pelo corredor estéril do hospital, o eco de seus passos se misturando com o zumbido distante das máquinas. Quando ele chegou ao saguão, 2 policiais estavam lutando para conter Marcos Toledo. O rosto dele estava vermelho de fúria, os pulsos algemados, a camisa manchada de sangue seco. Vocês não podem me manter aqui, Marcos gritou, se debatendo violentamente. Ela tentou se matar. Eu estava tentando pará-la. André congelou. Isso é uma mentira, ele disse, sua voz baixa, mas afiada. O chefe Oliveira se virou para ele, segurando uma mão.
Estamos resolvendo, Sr. Vilar. Fique para trás. Mas antes que André pudesse responder, as portas de vidro se abriram e Valéria Martins entrou como uma tempestade. Vestida de preto, óculos de sol escondendo seus olhos, ela andava com a confiança de alguém que já havia ensaiado seu papel. Marcos! Ela chorou dramaticamente, correndo em direção a ele. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Eu vim assim que soube. André sentiu os pelos de seus braços se arrepiarem. Ali estava a atuação. Valéria agarrou o braço de Marcos, virando-se para os policiais. Ele não a machucou. Emília tem estado instável por meses. Ela disse com uma voz trêmula que era pura encenação. Ela ameaçou se machucar se Marcos a deixasse. Por favor, não arruinem a vida dele por causa das escolhas dela. O chefe Oliveira estreitou os olhos. E a senhora é? Valéria Martins, ela disse, enxugando lágrimas falsas. Eu sou a melhor amiga de Emília. André deu um passo à frente, sua voz como aço. Você é a mulher que assistiu enquanto ele a arrastava. Eu a vi lá. Os lábios de Valéria se abriram em choque fingido. Isso é ridículo. Eu estava em casa. O senhor está enganado. Ela se virou para os policiais. Tenho certeza de que este homem tem boas intenções, mas ele está confuso. Talvez ele a tenha atropelado com o carro e agora ele está tentando transferir a culpa. As palavras atingiram André como água gelada. Ele cerrou os punhos, mas o chefe Oliveira levantou a mão novamente. Calma, Sr. Vilar. Vamos verificar todas as histórias. Então ele se virou para Valéria. Se a senhora é amiga dela, não vai se importar de vir à delegacia para dar uma declaração. Pela primeira vez, a máscara de Valéria escorregou um pouco. Claro, ela disse rapidamente, forçando um sorriso. O olhar de André se cruzou com o dela. Ele viu o medo piscando logo atrás do seu charme. Ele sabia que ela estava mentindo, mas ele também sabia que mentiras como as dela podiam distorcer a verdade antes que ela chegasse ao tribunal. Quando os policiais levaram Marcos, Valéria ficou, sussurrando para André, sua voz baixa e venenosa. Você não sabe no que se meteu. Acha que salvá-la faz de você um herói? Você é apenas mais um homem que ela vai arruinar. André se inclinou mais perto, sua voz calma, mas perigosa. Se arruinar significa salvar a vida dela, eu faria de novo. Valéria deu um sorriso de escárnio. Vamos ver quem sobrevive a essa história. Então ela se virou e saiu, seus saltos ecoando como um metrônomo de engano. O chefe Oliveira se aproximou de André. Vamos precisar de evidências, senhor. Testemunhas, vídeos, qualquer coisa que prove sua versão. Sem isso, o marido e a amiga dele vão distorcer a verdade. André assentiu lentamente. Então eu vou encontrar a prova sozinho. Enquanto ele se virava de volta para o elevador, o cansaço se misturou com a raiva em seu peito. No andar de cima, Emília e seu bebê lutavam pela vida. Aqui embaixo, as mentiras já haviam começado a se espalhar como veneno. As portas do elevador se fecharam, refletindo seu rosto pálido. André sussurrou para si mesmo. Se ela acordar, vou garantir que o mundo saiba a verdade. Mas quando ele chegou ao seu andar, a cama do hospital dela estava vazia. O coração de André Vilar bateu contra as costelas, enquanto ele corria pelo corredor, em direção ao quarto de Emília. Os monitores ainda apitavam, o soro ainda pingava, mas a cama estava vazia. Os lençóis amassados, o travesseiro manchado de lágrimas. Uma enfermeira entrou cambaleando atrás dele, ofegando. Ela se foi. Nós acabamos de checar ela há 20 minutos. O pânico se espalhou pela enfermaria como um incêndio. André agarrou a grade da cama, sua mente girando. Ela não poderia ter saído andando. Ela mal consegue ficar de pé. A enfermeira balançou a cabeça, os olhos arregalados. Nós não vimos ninguém a levar. As câmeras perto deste corredor estão fora de serviço por causa de manutenção. O chefe Oliveira apareceu momentos depois, o celular pressionado no ouvido. Bloqueiem todas as saídas, ele gritou.
Ninguém sai até a encontrarmos. André entrou no corredor, examinando cada rosto, cada canto. O faxineiro empurrava um balde de esfregão por perto, cantarolando baixinho. A melodia parou quando ele viu a expressão de André. Senhor, algo está errado? Os olhos de André se estreitaram. O uniforme do faxineiro parecia muito novo, muito limpo. Você viu uma paciente, mulher jovem, cabelo escuro, grávida. O homem hesitou. Ah, não, senhor, essa não. Antes que ele pudesse terminar, a voz de Oliveira gritou do outro lado do corredor. Ali, perto do elevador de serviço. Eles correram. As portas estavam se fechando, e através da fenda estreita, André vislumbrou uma cadeira de rodas sendo empurrada por alguém com um uniforme de enfermeira, o rosto escondido por uma máscara. Na cadeira, a cabeça de Emília balançava fracamente para o lado. André se jogou para a frente, batendo o ombro na porta do elevador justo quando ela se fechou. O impacto ecoou pelo corredor. Droga! Ele gritou, batendo no metal. Oliveira gritou em seu rádio. Nível do subsolo! Eles estão indo para a garagem! Eles correram para as escadas. O eco de seus passos saltou das paredes de concreto. Quando eles entraram na garagem subterrânea, o cheiro de gasolina e alvejante encheu o ar. Macas vazias, luzes piscando, o zumbido de um gerador. Então, um som, o guincho de rodas. André avistou a cadeira de rodas perto da saída mais distante. Emília estava inerte. A falsa enfermeira se virou, arrancando a máscara. Valéria! O sorriso dela era frio e deliberado. Você realmente não sabe quando parar, não é? André congelou. O que você está fazendo? Ela precisa de ajuda. O tom de Valéria era afiado como vidro. Ajuda? Oh, ela já teve bastante. Você deveria ter apenas ido embora naquela noite. Agora você arruinou tudo. Oliveira deu um passo à frente com a arma em punho. Mãos para cima, senhorita Martins! Valéria riu, segurando uma pequena seringa. Um passo mais perto e ela não vai acordar de novo. O pulso de André rugiu em seus ouvidos. Valéria, pare. Olhe para ela. Ela não fez nada para você. A voz de Valéria tremeu, a raiva se escondendo atrás do controle. Ela pegou tudo. O dinheiro de Marcos, a atenção dele, a culpa dele. Mas depois de hoje à noite, tudo isso vai desaparecer. Apenas mais uma tragédia para as notícias. Enquanto ela se aproximava de Emília, um barulho agudo dividiu o ar, o obturador de uma câmera. O faxineiro de antes estava no topo da rampa, segurando o celular. Gravei tudo, ele disse calmamente. Você está acabada. O rosto de Valéria se contorceu em choque. Quem diabos é você? O homem abaixou o celular, mostrando um distintivo de polícia. A paisana, Detetive Costa. Valéria hesitou, a mão tremendo, a seringa escorregando de seus dedos. Oliveira se moveu rápido, a derrubando no chão. André correu para Emília, tocando seu rosto gentilmente. Está tudo bem, você está segura agora. Mas quando ele olhou mais de perto, seu coração despencou. O pulso dela estava fraco, sua respiração superficial. A seringa já havia perfurado sua pele. André Vilar gritou por ajuda, enquanto o corpo de Emília ficava mole em seus braços. Ela foi injetada! Ele gritou. O chefe Oliveira deu ordens em seu rádio enquanto o detetive Costa continha Valéria, pressionando o rosto dela contra o chão frio. Chamem uma equipe de emergência aqui agora. A garagem se encheu de caos. Sirenes, passos, gritos. André se ajoelhou ao lado de Emília, as mãos tremendo. O pulso dela estava sumindo novamente. Vamos, Emília, ele sussurrou. Não deixe ela vencer. Os paramédicos entraram correndo momentos depois. Um deles verificou seus sinais vitais. Ela está desvanecendo rapidamente. Parece um sedativo, talvez misturado com morfina. Outro paramédico inseriu um novo soro, empurrando fluidos. Eles a levantaram para uma maca, a máscara de oxigênio cobrindo seu rosto. Precisamos ir agora. Enquanto eles a levavam, André a seguiu,
seu coração batendo. As portas do elevador se fecharam, levando-a de volta para a UTI. Oliveira se virou para Valéria, seu rosto como pedra. Você quase a matou de novo. Você está acabada, Martins. Ela cuspiu sangue, dando um sorriso de escárnio. Acha que a prisão me assusta? Marcos vai resolver. Ele sempre resolve. Oliveira trocou um olhar com Costa. Vamos ver sobre isso. Horas depois, o hospital ficou quieto novamente. A chuva começou a cair lá fora, suave e implacável. André sentou-se no corredor, do lado de fora do quarto de Emília, a cabeça entre as mãos. Cada músculo doía. Seu terno caro estava manchado de sangue novamente. O sangue dela. A doutora Sara Santos saiu, o cansaço gravado em seu rosto. Ela está estável, ele disse suavemente. Você a trouxe aqui a tempo. Mais alguns minutos. Ela não terminou. André exalou trêmulo, encostando-se na parede. Ela passou por um inferno, ele disse. Tudo porque confiou nas pessoas erradas. A doutora Sara assentiu. Ela é forte, mas a mente dela também vai precisar de tempo para curar. Um trauma como este não desaparece facilmente. Enquanto a médica se afastava, André notou um movimento no outro extremo do corredor. Um homem alto estava lá em um casaco escuro, parcialmente escondido pelas sombras. Sua postura era rígida, suas mãos enterradas nos bolsos. André franziu a testa. O homem não era da equipe do hospital. Ele se movia com muita cautela. Ei! André gritou. O estranho se virou lentamente. Seu rosto estava meio iluminado pelo brilho fluorescente, revelando hematomas e um lábio rachado. Marcos, o marido. Antes que André pudesse reagir, os lábios de Marcos se curvaram em um sorriso. Você acha que a salvou? Ele disse suavemente. Você apenas atrasou o inevitável. André se levantou, os punhos cerrados. Você deveria estar sob custódia policial. Marcos deu de ombros. Dinheiro compra silêncio, e nesta cidade o silêncio é barato. André se aproximou, a fúria crescendo em seu peito. Se você chegar perto dela de novo... Marcos o interrompeu com uma risada. O quê? Você vai me matar? Então você será igual a mim. O chefe Oliveira apareceu de repente, com a arma em punho. Afaste-se dele, Marcos. Marcos congelou, os olhos correndo entre eles. Por um segundo, André pensou que ele poderia se render, mas em vez disso, Marcos se virou e correu pelo corredor. Oliveira gritou. Pare! Eles o perseguiram, mas ele desapareceu na escadaria, sumindo na tempestade lá fora. Respirando com dificuldade, André voltou para o quarto de Emília. Ela ainda estava inconsciente, sua respiração superficial, mas constante. Ele se sentou ao lado dela novamente, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. Ele ainda está lá fora, ele sussurrou, mas eu não vou deixar você desta vez. Lá fora, o trovão ressoou sobre Vila da Palmeira. Em algum lugar no escuro, o motor da caminhonete de Marcos rugiu e uma única cápsula de bala caiu no chão do hospital. 3 dias se passaram desde a noite da seringa. Emília Castro finalmente acordou sob o suave zumbido das máquinas, sua garganta seca e seu corpo fraco. Sua primeira visão foi o teto do hospital, branco cegante e infinito. Então ela virou a cabeça e viu André Vilar dormindo na cadeira ao lado dela, seu terno amassado, seu rosto marcado pelo cansaço. Por um momento, a confusão nublou seus olhos. Então a memória a atingiu. Correntes, terra, sangue. Sua frequência cardíaca subiu, o monitor apitando freneticamente. André se mexeu com o barulho, saltando de pé. Emília, ei, está tudo bem, ele disse rapidamente, pegando sua mão trêmula. Você está segura, você está no hospital. Ela olhou para ele, os olhos úmidos e desorientados. Meu bebê, Lúcia. Ele sorriu fracamente. Ela está viva. Ela é minúscula, mas está lutando, assim como a mãe dela. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Emília.
Eu pensei que a tinha perdido, ela sussurrou. André balançou a cabeça gentilmente. Você não perdeu, não enquanto eu estiver aqui. A doutora Sara Santos entrou então, o alívio inundando sua expressão. Bem-vinda de volta, querida, ela disse suavemente. Você passou por mais do que qualquer pessoa deveria, mas agora você está segura. Emília assentiu fracamente, mas sua voz tremeu. Segura? Marcos, ele ainda está lá fora, não está? André hesitou antes de responder. Ele escapou, mas a polícia está procurando. Você não vai ficar sozinha de novo. 2 dias depois, quando Emília recebeu alta, o hospital insistiu que ela não podia voltar para casa, não com o marido desaparecido. O chefe Oliveira arranjou proteção policial, mas André ofereceu algo mais pessoal. Você vai ficar comigo, ele disse. Minha casa é segura e Lúcia pode ficar por perto no hospital até ela ficar mais forte. Emília queria recusar, o orgulho a puxando, mas suas mãos ainda tremiam quando ela segurava uma colher, e ela não tinha para onde ir. Só até eu poder me sustentar sozinha, ela sussurrou. A mansão de André ficava em uma colina com vista para a Vila da Palmeira, uma estrutura de vidro e pedra cercada por hectares de terra tranquila. Deveria ser bonita, mas quando Emília entrou, o silêncio pesou em seu peito. A casa parecia fria, como um museu de luto. O cheiro fraco de perfume desbotado pairava no ar. Um único retrato pendia no corredor principal. Uma mulher com olhos gentis e um sorriso suave. Sua esposa? Emília perguntou suavemente. André assentiu. Sua voz mal era um sussurro. Rebeca. Ela morreu há 3 anos, em um acidente de carro. A dor em seus olhos espelhou a dela, e por um momento eles não falaram. Ele a levou para o andar de cima, para um quarto de hóspedes com vista para o jardim. Você terá privacidade aqui, ele disse. Há funcionários se você precisar de algo e câmeras de segurança. Ninguém chega perto sem eu saber. Emília sentou na beira da cama, as mãos firmemente entrelaçadas. Eu não mereço essa bondade. André a olhou firmemente. Você merece paz e justiça. Quando a noite caiu, a chuva começou a bater nas janelas. André ficou na porta, observando-a cair em um sono inquieto. No andar de baixo, ele serviu um copo de uísque, olhando para seu reflexo na janela escura. Ele disse a si mesmo que estava apenas protegendo-a, mas no fundo, algo havia mudado, uma sensação de propósito que ele não sentia há anos. Então, lá fora, além dos portões, faróis piscaram uma vez antes de desaparecerem na floresta. Marcos Toledo estava observando a casa. Na manhã seguinte, a luz do sol se derramou pelas enormes janelas da mansão de André Vilar. Pássaros cantavam em algum lugar além das colinas enevoadas, mas dentro da casa o silêncio pairava como um luto não dito. Emília Castro sentou-se à mesa do café da manhã, as mãos em volta de uma caneca de chá que ela não tinha tocado. Os hematomas em seus pulsos estavam se desvanecendo para um amarelo pálido, mas as marcas internas, essas não curavam tão rápido. André entrou silenciosamente, com as mangas arregaçadas, o cabelo ligeiramente bagunçado. Você não comeu? Ele disse gentilmente. Ela forçou um pequeno sorriso. Estou tentando. A comida tem gosto de poeira. Ele assentiu. Está tudo bem. A cura leva tempo. Os olhos dela se voltaram para a janela, onde gotas de chuva se agarravam ao vidro. Eu continuo ouvindo correntes no meu sono, ela sussurrou. Quando fecho os olhos, vejo a estrada, a terra cortando minha pele, e sinto ele me puxando de novo. A voz dela falhou. Ele me queria morta, André. O homem que eu amei me queria longe. André sentou-se em frente a ela, a voz baixa. Você sobreviveu ao que ninguém deveria. Você é mais forte do que pensa. Emília olhou para baixo.
Eu costumava pensar que o amor podia consertar as pessoas, mas agora eu só quero paz. No andar de cima, um telefone começou a tocar. André se desculpou, atendendo em seu escritório. A voz do chefe Oliveira veio da linha, afiada e urgente. Encontramos a caminhonete de Marcos abandonada perto do rio. Nenhum sinal dele, mas descobrimos pegadas indo em direção à cidade. A mandíbula de André se apertou. Ele está vindo atrás dela, eu posso sentir. Mantenha-a dentro de casa, Oliveira ordenou. Vamos enviar uma viatura para o seu portão. Quando André voltou para a sala de jantar, Emília estava de pé perto da lareira, olhando para uma foto emoldurada de Rebeca, a falecida esposa de André. Ela parece gentil, Emília disse suavemente. Ela era, ele respondeu. Ela acreditava que as pessoas podiam mudar. Às vezes eu gostaria de ainda acreditar nisso. Emília se virou para ele, a voz fraca. Talvez me salvar foi sua maneira de acreditar de novo. Os olhos deles se encontraram por um momento. Duas almas quebradas, encontrando fragmentos de luz na escuridão compartilhada. Então a expressão de Emília mudou, distante, assombrada. Sabe o que mais dói? Ela disse. Não é a dor. É lembrar dos momentos antes de tudo. Quando ele costumava sorrir para mim, me trazia flores, falava sobre o bebê. Eu pensei que era a mulher mais sortuda do mundo. André ouviu em silêncio, seu coração pesado. Na noite em que ele me acorrentou, ela continuou. Eu implorei para ele parar. Eu disse que o amava, e ele olhou para mim como se eu não fosse nada. A voz dela falhou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não chorei por mim. Eu chorei pelo nosso bebê, porque ela cresceria sem saber como o amor deveria ser. André se levantou, andando mais perto. Lúcia vai saber, ele disse firmemente, porque ela terá você, e você vai mostrar a ela que o amor não é dor. Ela encontrou o olhar dele, tremendo, mas resoluta. Você realmente acha que eu posso? Ele assentiu lentamente. Você já está fazendo isso. Mas antes que Emília pudesse responder, um barulho alto quebrou o momento. O som de vidro quebrando na parte de trás da casa. Ambos congelaram. Os instintos de André se inflamaram. Ele agarrou o objeto mais próximo, um atiçador de lareira, e se moveu em direção ao som. Emília agarrou o estômago, o medo correndo por suas veias. Lá fora, uma sombra se moveu pela janela. André sussurrou. Fique atrás de mim. O vento uivou através do vidro quebrado, carregando o eco fraco da risada de um homem. Marcos Toledo os tinha encontrado. O barulho de vidro quebrando ecoou pela mansão como um trovão. André Vilar girou em direção ao som, seu coração batendo forte. Emília Castro ofegou, seu corpo congelando enquanto cacos de vidro choviam da janela quebrada atrás do piano. As cortinas balançavam descontroladamente no vento tempestuoso. André fez um gesto para ela ficar para trás. Não se mova, ele sussurrou. Ele rastejou em direção à janela, segurando o atiçador de lareira de ferro com força. Um raio piscou, iluminando o jardim. Nada, apenas a chuva batendo contra o terraço de mármore. Mas então passos, lentos, deliberados, circulando o lado da casa. O pulso de André acelerou. Ele está aqui, ele murmurou. Marcos, a voz de Emília tremeu. Ele não vai parar, vai? André balançou a cabeça. Não, mas eu também não. Antes que ele pudesse ligar para o chefe Oliveira, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O texto dizia: verifique as notícias. O estômago de André se revirou. Ele abriu o link e o sangue escoou de seu rosto. Ali estava, uma foto dele e de Emília juntos no hospital. A mão dele na dela, os olhos dela fechados. A manchete gritava: milionário tem caso secreto com mulher grávida casada. Marido alega que traição o deixou louco. O aperto de André no celular se intensificou. Não, ele sussurrou. Ela está armando para nós.
Emília olhou por cima do ombro dele, horrorizada. Quem faria isso? Valéria, ele disse categoricamente. Ela está distorcendo a história, de novo. Naquele exato momento, o telefone fixo da mansão tocou. André o pegou, sua voz afiada. Quem é? Um tom familiar e zombeteiro respondeu. Ora, André Vilar, o herói do ano. A voz de Valéria Martins escorreu pela linha como veneno. Você fica bem na câmera, consolando a esposa de outro homem. O público adora um escândalo. A mandíbula de André se apertou. Você está desesperada, Valéria. A polícia tem você registrada por tentativa de assassinato. Ela riu, um som oco e arrepiante. Eles têm? Ou eles têm uma mulher assustada dizendo que tentou salvar a melhor amiga de um marido ciumento? Percepção, querido. É tudo. O rosto de Emília ficou pálido. Ela está arruinando meu nome. Esse é o plano, Valéria ronronou. Você não é mais uma vítima, querida. Você é a amante. Você seduziu seu salvador e fingiu seu ataque para chamar a atenção. O mundo devora histórias assim. A voz de André se escureceu. Você não vai se safar disso. Eu já me safei, Valéria disse docemente. Ligue sua televisão. André ligou a grande tela na sala de estar. Repórteres se aglomeravam do lado de fora do hospital, onde o bebê Lúcia estava. Câmeras piscavam, palavras rolavam na parte inferior. Autoridades investigam escândalo envolvendo André Vilar e Emília Castro. Emília cobriu a boca em choque. Meu bebê está lá. Eles vão tirá-la de mim. André desligou a TV, sua expressão endurecendo. Ninguém vai tirá-la. Eu vou ligar para a advogada Bruna Andrade, uma pessoa em quem eu confio. Ela vai acabar com isso. A voz de Valéria sibilou pela linha uma última vez. Tic-tac, André. O mundo adora um vilão, e eu acabei de fazer de vocês dois um. A chamada foi desconectada. Emília tremeu, desabando no sofá. André se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a, enquanto ela chorava silenciosamente. Lá fora, a chuva batia nas janelas e as sirenes da polícia uivavam na distância. O celular de André vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez com uma foto da incubadora do bebê Lúcia. A legenda dizia: ela é a próxima. André congelou, a fúria e o terror se misturando em seu peito. Valéria não tinha acabado. Ela estava indo atrás do bebê. Pela manhã, a mansão não parecia mais um santuário. Parecia uma prisão cercada por câmeras piscando e traição. Dezenas de repórteres se aglomeravam nos portões de ferro, gritando perguntas que cortavam como facas. André, você sequestrou sua amante? Emília, você está mentindo sobre seu marido? O bebê é realmente dele? Suas palavras ecoavam através da chuva, enquanto microfones eram empurrados contra as grades. Dentro, Emília Castro sentou-se perto da janela, enrolada em um cobertor, olhando para fora com olhos vazios. Ela não tinha dormido a noite toda. Cada manchete, cada sussurro a pintava como o monstro que Valéria queria que ela fosse. Eles acham que eu inventei tudo, ela disse suavemente, a voz falhando. Eles acham que eu me acorrentei. André Vilar andava de um lado para o outro, a raiva fervendo sob seu exterior calmo. Deixe-os falar. A verdade não precisa de aprovação. Ela se virou para ele, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A verdade não importa quando as mentiras se tornam virais. Ela apontou para a tela da TV, onde o rosto de Valéria preenchia a transmissão de notícias. Suas lágrimas de crocodilo brilhavam enquanto ela contava sua versão da história. Como a pobre Emília havia encenado tudo para chamar a atenção. Como ela implorou por simpatia de André. Valéria terminou sua entrevista com a punhalada perfeita. Eu amo Emília como uma irmã, ela disse dramaticamente. Mas às vezes o amor não é suficiente para salvar alguém de si mesma. A respiração de Emília se prendeu.
Ela está me destruindo. André silenciou a tela. Ela está ganhando tempo. Vamos contra-atacar com evidências. O chefe Oliveira ligou minutos depois, sua voz sombria. A declaração de Valéria deixou o público confuso. Estamos recebendo pressão de cima. Eles podem suspender o caso até encontrarmos novas provas. O tom de André se tornou afiado. Não ousem deixar ela distorcer isso. Oliveira suspirou. Vou fazer o que puder, mas sem evidências sólidas, os advogados dela vão distorcer tudo. Quando a ligação terminou, Emília enterrou o rosto nas mãos. Eu deveria ter morrido naquela noite, ela sussurrou. Pelo menos assim eles acreditariam que eu era inocente. André se ajoelhou diante dela, levantando seu queixo gentilmente. Não diga isso. Você viveu por Lúcia, pela justiça. Valéria vence se você desistir. As palavras dele cortaram a névoa por um momento, mas então o celular vibrou novamente. Uma notificação. André hesitou antes de abrir. Um novo vídeo havia surgido online. A legenda dizia: filmagem vazada. Emília Castro vista beijando milionário no corredor do hospital. O clipe era borrado, mas eficaz. Mostrava Emília fraca em um vestido de hospital. André a apoiando enquanto ela quase desmaiava. Mas do ângulo certo, parecia íntimo, escandaloso. A internet não se importava com o contexto. Os comentários já eram cruéis. Ela é nojenta, pobre marido, típica caçadora de dinheiro. Os soluços de Emília vieram em ondas silenciosas. Eles nunca vão me deixar ser mãe agora. André bateu o laptop, os nós dos dedos brancos. Chega, estou ligando para a advogada Bruna. Vamos entrar com uma liminar hoje. Mas mesmo enquanto ele falava, algo mais profundo se agitou nele. Uma raiva familiar. A mesma fúria impotente que ele sentiu na noite em que sua esposa morreu. Ele se virou para a janela, os olhos em chamas. Valéria acha que pode enterrar a verdade, ele disse friamente. Vamos começar a desenterrá-la. Emília olhou para ele, a voz tremendo. E se ela nos encontrar primeiro? O olhar de André endureceu. A calma protetora em sua voz foi substituída por aço. Então nós paramos de fugir. Um raio piscou no céu, iluminando seus reflexos no vidro. Duas pessoas unidas pela dor e pelo desafio. Do lado de fora, no meio da tempestade e do caos, um carro preto estava parado do outro lado da rua. Dentro, Valéria assistia através das janelas fumê, um sorriso se curvando em seus lábios, enquanto ela sussurrava. Vamos ver o quanto mais eles podem perder. E ela ligou o motor. A chuva caía em lençóis quando a advogada Bruna Andrade chegou à mansão de André Vilar. Seus saltos batiam no chão de mármore, combinando com seu tom direto. Eu vi as notícias, ela disse, colocando sua pasta de couro na mesa. Valéria está jogando sujo, mas podemos vencê-la no jogo dela, se agirmos rápido. André ficou perto da lareira, com os braços cruzados. Ela está atacando a reputação de Emília. O público está se voltando contra ela. Bruna assentiu. É o que sociopatas fazem. Eles reescrevem a realidade até que todos esqueçam a verdade. Mas Valéria cometeu um erro. Ela deixou rastros. Emília Castro sentou-se silenciosamente no sofá, envolta em um casaco grosso. Seus olhos estavam inchados, sua voz fraca. Rastros? Bruna abriu uma pasta cheia de documentos. Eu estava vasculhando os registros do hospital. Alguém adulterou a filmagem das câmeras de segurança na noite em que você foi atacada. Mas um técnico de TI fez um backup antes que ele fosse apagado. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Nós só precisamos que o tribunal o aceite como evidência. Os olhos de André se iluminaram de esperança. Esse vídeo pode limpar o nome dela. Pode, disse Bruna. Mas temos um problema maior. Os advogados de Valéria entraram com uma ordem de restrição contra vocês dois. Ela está alegando assédio. Vocês não têm permissão de ficar a menos de 150 metros dela ou do hospital. Emília congelou.
O hospital? Mas meu bebê, Lúcia, ainda está lá. A expressão de Bruna suavizou. Eu sei, estou entrando com um recurso, mas até então vocês terão que ficar longe. Valéria está alegando que você está instável, que você está planejando sequestrar sua própria filha. A respiração de Emília se prendeu, o pânico subindo. Ela está tentando tirar meu bebê de mim. André se aproximou, a voz firme, mas feroz. Ela não vai conseguir. Bruna entregou a Emília um envelope lacrado. Dentro está uma declaração para o juiz, sua verdade em suas próprias palavras. Conte a ele tudo, como Marcos a acorrentou, como Valéria o manipulou, como eles planejaram sua morte. Vou submeter como parte de sua defesa. Emília abriu o envelope lentamente. Suas mãos tremiam quando ela viu seu próprio nome impresso no topo. Ela começou a escrever, cada palavra puxando a dor da parte mais profunda de sua alma. Ele olhou para mim como se eu já estivesse morta, mas eu vivi. Pelo meu filho, as lágrimas embaçaram a tinta. Quando ela terminou, Bruna pegou a carta gentilmente. Isso, ela disse, vai lembrar ao tribunal que você não é um escândalo. Você é uma sobrevivente. Enquanto Bruna se preparava para sair, o trovão rolou lá fora. Eu me encontrarei com vocês dois no tribunal segunda-feira de manhã, ela disse firmemente. Tragam o pendrive do vídeo. É hora de o mundo ver a história real. Depois que ela saiu, a mansão ficou quieta novamente. André caminhou até a janela, observando a tempestade bater contra o vidro. Valéria não vai parar até ter destruído tudo, ele murmurou. Emília parou atrás dele, sua voz frágil, mas certa. Então nós não esperamos ela atacar de novo, nós a expomos primeiro. André se virou, surpreso com o aço em seu tom. Você está pronta para lutar? Por Lúcia, ela disse simplesmente, e por cada mulher que foi silenciada. Ele assentiu lentamente. Então, segunda-feira, nós acabamos com isso. Lá fora, o raio iluminou o carro preto estacionado no fundo da colina. Dentro, Valéria sentou-se com um sorriso presunçoso, lendo uma mensagem de um número desconhecido. Dizia: o arquivo de backup não chegará ao tribunal. Eu cuido disso hoje à noite. Ela digitou de volta uma palavra. Perfeito. Em algum lugar na escuridão, uma figura começou a caminhar em direção à mansão de André. Naquela noite, Emília Castro não conseguiu dormir. A chuva batia na janela como memórias suaves e persistentes. Ela sentou-se na beira da cama no quarto de hóspedes de André Vilar, olhando para seu reflexo no espelho. Os hematomas estavam se desvanecendo, mas seus olhos ainda carregavam as sombras da mulher que ela costumava ser. Ela sussurrou para seu reflexo. Quando foi que o amor se tornou medo? O sono finalmente a pegou, mas não era descanso, era memória. Ela estava de volta em sua antiga cozinha. A luz da manhã se espalhava sobre os balcões. Marcos estava ao lado da cafeteira, sem camisa, sorrindo. Ele tinha feito o café da manhã para ela, panquecas em forma de corações, calda escorrendo pelas bordas. Você está radiante, ele tinha dito, beijando sua testa. Esse bebê vai ter o meu sorriso. Emília havia rido então, acreditando. Ela se lembrava de como a mão dele se sentia em sua barriga, quente e protetora. Eles sonhavam com nomes juntos. Lúcia, se for uma menina, ela tinha sussurrado, e ele tinha sorrido. Lúcia será. Mas a risada havia desaparecido mais rápido do que as panquecas esfriaram. Marcos perdeu o emprego. As brigas começaram. Ele a culpava por tudo. Contas, estresse, seus fracassos. Uma noite ele chegou em casa bêbado, acusando-a de traição. Você acha que eu não vejo o jeito que os homens olham para você? Ele arrastou as palavras. Emília tentou acalmá-lo, mas ele jogou um copo pela sala. Ele se estilhaçou a poucos centímetros de seu rosto. Semanas depois,
Valéria entrou em suas vidas. Ela era a amiga mais próxima de Emília desde a faculdade, confiante, charmosa, o tipo de mulher que atraía a atenção sem esforço. Valéria ofereceu conselhos de carreira a Marcos, fingindo ajudá-lo a encontrar trabalho. Emília não tinha notado os olhares no início ou as ligações noturnas. Ela queria confiar em sua amiga, mas então veio a noite em que ela encontrou o celular de Marcos no sofá, a tela brilhando com o nome de Valéria. Ela abriu a mensagem sem pensar. Ela é muito mole. Você merece algo melhor. Seu coração afundou, suas mãos tremendo. Quando ela confrontou Marcos, ele sorriu. Um sorriso que a arrepiou até os ossos. Você não deveria ter lido isso, ele disse suavemente. Então sua mão encontrou sua bochecha. Não foi o primeiro tapa, não seria o último. A memória mudou. Ela estava de volta na caminhonete, a corrente mordendo seus pulsos. O rosto de Valéria brilhava na escuridão. Observando do carro, os olhos cheios de satisfação distorcida. Você o queria, Valéria tinha sussurrado pela janela aberta. Agora você pode ter o que sobrou dele. Então o motor rugiu e a dor se tornou seu mundo inteiro. Emília acordou com um grito, encharcada de suor. André entrou no quarto, o pânico piscando em seus olhos. Emília, o que aconteceu? Ela agarrou o peito, ofegando. Era ele, era ela. Eles planejaram. Ela sabia de tudo. André sentou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Já acabou agora, ele disse suavemente. Você está segura? Emília balançou a cabeça violentamente. Não, você não entende. Valéria não só o queria. Ela queria me destruir. Ela disse que eu nunca veria meu bebê. André franziu a testa. Quando ela disse isso? Na noite do ataque. Sua voz tremeu. Ela estava lá, antes da polícia chegar. Ela sussurrou enquanto eu estava sangrando. Os olhos de André escureceram. Então temos algo que o tribunal não tem. A confissão dela. Ele se levantou abruptamente, a determinação substituindo o medo. Vamos colocar isso no registro, a primeira coisa pela manhã. Mas lá fora, um raio piscou, e do monitor de segurança lá embaixo, uma sombra cruzou o portão da frente. Alguém tinha acabado de romper a cerca. O som agudo do alarme cortou o silêncio da mansão. André Vilar se levantou da cadeira, seus instintos aguçados. Os monitores de segurança no andar de baixo piscaram. Uma câmera estava fora do ar. Outra mostrava uma figura borrada escorregando pela chuva perto da garagem. Fique lá em cima! Ele gritou para Emília, que tinha acabado de entrar no corredor. Os olhos arregalados de medo. Eu vou com você, ela disse fracamente. Não! André ordenou, pegando uma lanterna e seu celular. Tranque a porta. Não abra para ninguém além de mim. As luzes do corredor escureceram enquanto ele descia a escadaria. A chuva martelava contra as paredes de vidro, o trovão ressoando no alto. A energia piscou 1, 2 vezes. Depois se estabilizou. André se moveu em direção à garagem, o coração batendo forte. Ele podia ver pegadas, enlameadas, frescas, levando à porta de serviço. De repente, um clique fraco ecoou. André se virou bruscamente. Nada. Apenas sombras dançando com os raios. Mas então ele viu um pequeno dispositivo preto meio escondido debaixo da estante. Uma câmera, não uma das suas. Ele se agachou, pegando-a com cuidado. A luz vermelha de gravação piscou uma vez antes de morrer. Alguém a havia plantado, recentemente. Ele a virou em suas mãos e viu uma pequena etiqueta gravada na parte de trás. Produções VTM. A mandíbula dele se apertou. Valéria Martins. Inacreditável, ele murmurou. Ela estava nos espionando. No andar de cima, Emília estava perto da porta trancada, tremendo. Cada som parecia amplificado. O trovão,
o rangido das velhas tábuas do chão, seu próprio batimento cardíaco. Então seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Bela casa. Sorria para a câmera. O terror congelou seu sangue. Ela sussurrou, André. Mas sua voz mal se sobressaiu à tempestade. No andar de baixo, o celular de André vibrou ao mesmo tempo. O nome do chefe Oliveira piscou na tela. André, o policial disse, seu tom grave. Nós rastreamos o sinal que adulterou seu sistema de segurança. Está vindo de dentro da propriedade. Os olhos de André se arregalaram. Dentro? Sim, alguém instalou câmeras remotas na semana passada, provavelmente enquanto você estava no hospital. Valéria tem observado cada movimento seu. O aperto de André no dispositivo se intensificou. Então ela sabe de tudo, ele murmurou. Ele correu de volta para o andar de cima, subindo os degraus 2 de cada vez. Emília ainda estava perto da porta quando ele entrou correndo, sem fôlego. Estamos com escutas, ele disse. Cada quarto pode ter uma dessas. O rosto de Emília ficou pálido. Ela estava nos observando, ouvindo tudo. Ele assentiu sombriamente, incluindo nossos planos para o tribunal. Emília pressionou uma mão trêmula nos lábios. Oh, meu Deus, ela sabia sobre a evidência. André congelou. O pendrive. Ele correu para a gaveta de sua mesa, abriu-a e sentiu seu estômago afundar. A pasta que a advogada Bruna tinha dado a eles, a que continha o vídeo de backup, tinha sumido. Alguém a pegou, ele sussurrou. Hoje à noite? Antes que Emília pudesse responder, uma voz ecoou pelo corredor. Uma voz feminina distorcida através de um alto-falante escondido em algum lugar nas paredes. Você realmente achou que podia ser mais esperto do que eu, André? Emília ofegou. Valéria? A risada dela encheu o quarto, fria e deliberada. Eu te avisei. Todo segredo encontra seu caminho para casa. Aproveite sua paz enquanto ela dura. A linha ficou muda. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, o celular de André tocou novamente. Outra mensagem. Um anexo de vídeo. Ele apertou o play. A filmagem mostrava Emília e André sentados juntos na sala de estar, discutindo a evidência para o tribunal. A voz de Valéria narrava por cima. 2 mentirosos ensaiando sua história. O rosto de Emília ficou branco. Ela está virando tudo contra nós. A mandíbula de André se endureceu como ferro. Desta vez não. Vamos encontrar cada câmera, cada arquivo, cada rastro que ela deixou. Ele esmagou o dispositivo escondido contra a parede. A lente se estilhaçou como vidro, mas mesmo enquanto ele fazia, a energia se apagou completamente, mergulhando a casa na escuridão. E de algum lugar no escuro, a risada de uma mulher ecoou mais uma vez. A mansão foi engolida pela escuridão. Apenas o estalo suave do trovão e o som da respiração assustada de Emília enchiam o ar. André Vilar se moveu com cuidado, a lanterna cortando a escuridão. Fique perto de mim, ele sussurrou. O feixe iluminou os pedaços de câmera quebrados espalhados no chão. Ele os chutou para o lado, a mandíbula apertada. Lá ela está perdendo o controle, ele murmurou. Ela está ficando imprudente. Na cidade, dentro de uma cobertura elegante com vista para a Vila da Palmeira, as mãos de Valéria Martins tremiam enquanto ela rolava o celular. O apagão de energia na mansão de André não fazia parte de seu plano. Vamos lá, ela sibilou para a tela. Onde está a transmissão? Mas todas as câmeras tinham ficado offline. Sem vídeo, sem áudio. O silêncio a atormentou. Seu laptop apitou. Uma mensagem apareceu. Eles encontraram os dispositivos escondidos. Sua cobertura foi queimada. O coração de Valéria deu um pulo. Ela bateu o laptop, andando de um lado para o outro no quarto em seu roupão de seda. Não, ainda não. Ele não era para saber. Ela pegou o celular e discou furiosamente. Marcos, atenda a droga do telefone. Nenhuma resposta. Ela jogou o dispositivo no sofá, tremendo. Pela primeira vez, Valéria não estava no controle. Seu reflexo a olhava de volta no espelho. Maquiagem perfeita, cabelo impecável,
mas seus olhos estavam selvagens. Você ainda está vencendo, ela disse a si mesma. Você sempre vence. Mas a dúvida sussurrou mais alto do que suas palavras. De volta à mansão, André encontrou a caixa de fusíveis no porão e virou a chave principal. As luzes piscaram de volta, inundando a casa com brilho estéril. Emília estava no topo das escadas, agarrando o corrimão para se equilibrar. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam com determinação. Não podemos ficar aqui, ela disse. Ela sabe de tudo. André assentiu sombriamente. Você está certa, mas antes de irmos, eu preciso pegar os discos rígidos do sistema de segurança. Se Valéria tinha olhos nesta casa, talvez possamos rastrear de onde o sinal veio. Enquanto André trabalhava, Emília arrumou algumas coisas essenciais: um cobertor, a foto do bebê do hospital e a carta que a advogada Bruna a havia feito escrever. Quando ela olhou para seu reflexo no espelho, ela mal se reconheceu. Ela estava mais magra, mais pálida, mas mais forte. De repente, André gritou lá de baixo. Emília, eu encontrei algo! Ela correu para ele. Ele apontou para um compartimento escondido atrás do gabinete do servidor. Dentro, embrulhado em um pedaço de tecido de veludo, havia um pequeno pendrive. Uma etiqueta estava colada nele com a caligrafia de Valéria, para seguro. Os olhos de André se estreitaram. Que diabos? Ele o conectou em seu laptop. A tela piscou para a vida. O vídeo começou a tocar, granulado, tremido, claramente gravado de uma câmera secreta. Mostrava Valéria e Marcos discutindo. Você disse que cuidaria dela, Marcos gritou. A voz de Valéria respondeu, venenosa. Eu te disse para fazer parecer um acidente, mas você não conseguiu nem lidar com isso. André e Emília olharam em choque. Prova, a confissão que eles precisavam. André sussurrou. Nós a pegamos. Naquele exato momento, o laptop de Valéria na cobertura apitou novamente, um alerta de seu sistema. Seu próprio arquivo secreto tinha sido acessado remotamente. Os olhos dela se arregalaram de terror. Não, eles o encontraram. Ela pegou as chaves do carro, as mãos tremendo. A chuva batia contra seu para-brisa enquanto ela acelerava pelas ruas da cidade. Seu celular vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Eles sabem, acabou. A respiração de Valéria acelerou. Ainda não, ela sussurrou. Não até eu acabar com isso sozinha. Ela pressionou mais o acelerador, o raio cortando o céu. De volta à mansão, Emília se virou para André. O que fazemos agora? Ele olhou para o vídeo novamente, a evidência de traição congelada na tela. Vamos levar isso para o chefe Oliveira amanhã de manhã, ele disse. Mas antes que Emília pudesse responder, a porta da frente rangeu. Uma sombra entrou, pingando chuva no chão de mármore. O eco dos passos no mármore congelou André Vilar e Emília Castro no lugar. A sombra perto da porta se solidificou em uma figura familiar. O chefe Oliveira, encharcado da tempestade, seu distintivo brilhando fracamente sob a luz do hall. Calma, ele disse, levantando a mão. Sou eu? Emília exalou, desabando contra a parede em alívio. Você quase me deu um ataque cardíaco. Oliveira deu um passo à frente, sacudindo sua capa de chuva. Eu vim assim que recebi sua mensagem. Você disse que encontrou algo. André assentiu, entregando-lhe o pendrive. Está tudo aqui. Valéria e Marcos planejando o ataque. É a voz dela, o rosto dela. Tudo. Oliveira inseriu o pendrive em seu tablet, assistindo à filmagem. Enquanto a voz de Valéria enchia o ar, fria, calculista, inegável, ele assentiu lentamente. Isso é suficiente para abrir um processo. Vou ter mandados pela manhã. A voz de Emília tremeu. Então finalmente acabou? Oliveira olhou para ela com gentileza, mas com gravidade. Não acabou. Está apenas começando. O julgamento será brutal,
mas desta vez a verdade está do seu lado. 3 dias depois, o tribunal no centro de Vila da Palmeira fervilhava de caos. Repórteres se alinharam nos degraus, câmeras piscando enquanto a polícia escoltava Marcos Toledo e Valéria Martins para dentro. Valéria usava um terno branco elegante, seu cabelo perfeitamente arrumado, seu rosto calmo, mas pálido. Marcos parecia pior, desleixado, olhos vazios, suas mãos algemadas. Dentro do tribunal, Emília sentou-se ao lado de André e sua advogada, Bruna Andrade. Ela usava um vestido cinza discreto. Seu cabelo estava preso. Apesar do cansaço em seus olhos, ela irradiava uma força tranquila. Bruna se inclinou. Lembre-se, sem emoção quando ela falar. O júri precisa ver controle, não dor. Do outro lado do corredor, Valéria olhou para sua ex-amiga, seus lábios se curvando em um sorriso fraco e venenoso. Emília encontrou seu olhar pela primeira vez sem vacilar. O juiz entrou e o silêncio caiu. Este tribunal está agora em sessão, ele declarou. Bruna se levantou, apresentando a primeira peça de evidência, a gravação da câmera escondida. As telas do tribunal ganharam vida com a imagem de Valéria. Você disse que cuidaria dela, a voz de Marcos trovejou. A voz de Valéria seguiu, afiada e condenadora. Eu te disse para fazer parecer um acidente. Murmúrios percorreram o tribunal. A máscara confiante de Valéria rachou pela primeira vez. Ela se virou para seu advogado, sussurrando furiosamente. Marcos olhou para ela. Você disse que ninguém nunca a encontraria. Bruna avançou. Senhoras e senhores do júri, isso não foi um acidente. Isso foi uma tentativa de assassinato premeditada. O advogado de Valéria se levantou, a voz pingando arrogância. Vossa Excelência, minha cliente estava sob coação. A gravação foi manipulada. Oliveira, sentado na última fila, interrompeu. O arquivo foi recuperado de seu próprio disco criptografado. Nós o verificamos. O juiz assentiu. Objeção anulada. As mãos de Emília tremiam debaixo da mesa. André as apertou gentilmente. Você está se saindo bem, ele sussurrou. Valéria se virou para o júri tentando evocar lágrimas. Eu amava Emília como uma irmã. Ela começou, sua voz tremendo com falsa sinceridade. Mas ela não é quem vocês pensam que ela é. Ela... Bruna a cortou. Guarde para a próxima mentira, senhorita Martins. O mundo está cansado de suas histórias. A mandíbula de Valéria se apertou. Sua compostura escorregou pela primeira vez. Marcos bateu o punho na mesa. Você me usou! Ele gritou para ela. O tribunal explodiu. O juiz bateu seu martelo. Ordem! Ordem! Emília olhou para eles. 2 pessoas que uma vez possuíram sua dor, agora desvendando-se na frente do mundo. Pela primeira vez, ela sentiu o poder retornar aos seus ossos. Lá fora, o trovão rolou novamente, ecoando o caos lá dentro. O juiz chamou por um recesso, mas enquanto o júri saía, Valéria se inclinou sobre a mesa, seus olhos frios e cheios de ódio. Você acha que isso acaba aqui? Ela sibilou. Você não tem ideia do que eu ainda tenho. Emília não desviou o olhar. Então traga, ela sussurrou, porque pela primeira vez ela não estava mais com medo. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Jornalistas, famílias, espectadores, todos famintos por escândalo e justiça. Emília Castro entrou lentamente, seus passos firmes apesar do tremor em suas mãos. O sussurro na galeria ficou mais alto. Algumas pessoas ainda acreditavam nas mentiras que Valéria havia espalhado. Outros sussurravam palavras de simpatia, mas Emília manteve seus olhos retos. André Vilar andava ao lado dela, um pilar silencioso de força. O juiz entrou, seu martelo batendo agudamente. O tribunal está de volta em sessão. Bruna Andrade se levantou. Vossa Excelência,
A acusação chama Emília Castro ao púlpito. Emília engoliu em seco, olhando para André antes de dar um passo à frente. O oficial a fez jurar e ela se sentou. O tribunal parecia grande demais, silencioso demais. Bruna começou suavemente. Senhora Nora Castro, você pode contar ao tribunal o que aconteceu na noite do seu ataque? Emília respirou fundo. Começou como qualquer outra noite, até que não foi mais. Sua voz tremeu. Meu marido chegou em casa com raiva. Eu não sabia por quê. Ele me acusou de traição. Disse que eu estava tentando arruiná-lo. Então ele me agarrou. Ela fez uma pausa, lágrimas enchendo seus olhos. Ele me arrastou para fora. Eu implorei para ele parar, mas ele me amarrou. Ele me acorrentou na parte de trás da caminhonete dele. Ofegos encheram o tribunal. Os lábios de Emília tremeram, mas ela continuou. Ele disse que faria com que ninguém nunca mais visse meu rosto. Então ele começou a dirigir. Valéria se mexeu desconfortavelmente na mesa da defesa. Bruna entregou a Emília uma foto do arquivo da polícia. Você reconhece isso? Emília assentiu. Sim, essa é a corrente, a que ele usou. Quem mais estava lá naquela noite? Bruna perguntou. Os olhos de Emília endureceram. Valéria Martins, minha melhor amiga. O tribunal murmurou. A mandíbula de Valéria se apertou. Objeção! Seu advogado gritou. Especulação! Bruna se virou calmamente. Ela foi vista na cena do crime. A vítima tem todo o direito de identificá-la. Objeção anulada, disse o juiz. Emília olhou diretamente para Valéria. Ela ficou lá assistindo. Ela sorriu. Ela disse a ele para terminar. Eu nunca vou esquecer o rosto dela. Valéria bateu a mão na mesa. Mentira! Ela gritou. Você está mentindo! O juiz bateu seu martelo. Senhorita Martins, a senhora vai permanecer em silêncio ou será removida? Mas a máscara de Valéria havia rachado completamente. Vocês acham que ela é inocente? Ela cuspiu. Ela ia nos arruinar. Marcos me amava. Chega! O juiz rugiu. André se levantou de seu assento na galeria. Vossa Excelência, posso falar? Após um momento de hesitação, o juiz assentiu. Brevemente. André caminhou para a frente, entregando um pequeno pendrive. Isto contém a filmagem original da câmera do meu carro. Na noite em que eu bati na caminhonete de Marcos, ela gravou tudo. A tela se iluminou atrás do juiz. A filmagem foi reproduzida. Os faróis, a corrente arrastando na terra, o horror daquela noite. Ofegos ecoaram pelo tribunal novamente, enquanto a verdade se desenrolava na tela. O corpo de Emília acorrentado, a caminhonete puxando, o carro de Valéria seguindo de perto. A voz de André encheu a sala, firme e baixa. Foi isso que eu vi. Foi por isso que eu bati. Eu não estava salvando uma estranha. Eu estava salvando uma vida. Quando o vídeo terminou, o silêncio pesou. Até os repórteres pararam de digitar. O juiz finalmente falou. O tribunal reconhece isso como evidência válida. Emília enxugou suas lágrimas. Valéria ficou paralisada, sua confiança escoada, suas mentiras desmoronando. Bruna se virou para o júri. Senhoras e senhores, aí está a verdade. A cabeça de Marcos afundou em suas mãos. Valéria olhou fixamente para frente. Emília olhou para André, através de lágrimas de gratidão. Você me devolveu minha voz, ela sussurrou. André sorriu fracamente. Você sempre a teve. Mas enquanto o oficial de justiça escoltava os réus para longe, Valéria de repente se levantou, os olhos selvagens. Você não venceu, ela gritou. Acha que a prisão me assusta? Eu ainda vou destruir você. Os guardas a contiveram, enquanto seus gritos ecoavam pela câmara. Emília fechou os olhos, sussurrando para si mesma. Acabou. Mas no fundo, ela sabia que não. Não ainda. Porque quando ela abriu os olhos, o advogado de Valéria estava sorrindo. O tribunal estava silencioso na manhã seguinte. Uma tensão pesada encheu o ar, enquanto o júri voltava para seus assentos.
Lá fora, a tempestade que havia durado por dias finalmente se dissipou, deixando o céu banhado em um dourado pálido. Mas dentro do tribunal, a tempestade estava apenas começando. Emília Castro sentou-se ao lado de Bruna Andrade, suas mãos firmemente unidas. André Vilar sentou-se atrás dela, observando, seu coração batendo forte. Do outro lado do corredor, Marcos Toledo parecia vazio, enquanto Valéria Martins olhava fixamente para a frente, sua expressão indecifrável. O oficial de justiça chamou o tribunal para a ordem. Todos de pé para a Vossa Excelência, juiz Fonseca. Todos se levantaram. A voz do juiz ecoou pela câmara silenciosa. Senhoras e senhores do júri, vocês chegaram a um veredito? O chefe do júri, um homem mais velho com olhos gentis, se levantou. Sim, Vossa Excelência. Por favor, entregue o documento ao oficial de justiça. A respiração de Emília se prendeu enquanto o papel dobrado fazia sua lenta jornada até o juiz. Cada batida do coração parecia uma eternidade. O juiz o desdobrou, lendo silenciosamente por vários segundos. Então ele limpou a garganta. No caso do Estado de Minas Gerais contra Marcos Toledo e Valéria Martins, ele parou, deixando o peso do momento se assentar. Nós, o júri, consideramos os réus culpados. O tribunal explodiu. Ofegos, murmúrios, alguns gritos de alívio. A mão de Emília voou para a boca, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Bruna sorriu fracamente, descansando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Você conseguiu, ela sussurrou. Marcos desabou, derrotado, enquanto a compostura de Valéria finalmente se quebrou. Não, isso não é real! Ela gritou, pulando de sua cadeira. Os oficiais se moveram rapidamente, contendo-a. Eu o fiz fazer isso? Vocês acham que ele teve escolha? Sua voz falhou, um pânico desenfreado. Ele me amava. Ele faria qualquer coisa que eu dissesse. Marcos se virou para ela, os olhos em chamas. Você arruinou minha vida! Ele gritou. Você prometeu que seríamos livres. Livre? Ela cuspiu. Você não era nada além de uma ferramenta. O juiz bateu seu martelo. Ordem! Ordem! Os guardas puxaram Valéria de volta, mas ela continuou gritando, sua voz ecoando como o grito de uma banshee. Você vai se arrepender disso, Emília. Todos vocês vão se arrepender. A voz do juiz Fonseca cortou o caos. Marcos Toledo, Valéria Martins, vocês estão condenados a 30 anos de prisão estadual por tentativa de assassinato e conspiração. Que ambos reflitam sobre as vidas que destruíram. As palavras pairaram no ar, pesadas de justiça. Emília chorou silenciosamente enquanto os oficiais os levavam embora. Os ombros de Marcos caíram, seus passos lentos e quebrados. Valéria lutou até o fim, gritando maldições até que a porta se fechasse atrás dela. Quando o tribunal esvaziou, Emília permaneceu sentada, sua mente girando em descrença. André se aproximou silenciosamente, ajoelhando-se ao lado dela. Acabou, ele disse suavemente. Ela se virou para ele, seus olhos cheios de alívio e cansaço. Não parece real. Vai parecer, ele prometeu. Você lutou pela sua vida e venceu. O chefe Oliveira entrou, tirando o chapéu. Você conseguiu sua justiça, senhora Castro. Isso é raro hoje em dia. Emília sorriu fracamente. Obrigada, chefe, por acreditar em mim. Ele assentiu. Você mereceu. Do lado de fora do tribunal, repórteres se reuniram novamente, mas desta vez o tom deles era diferente. Emília Castro, sobrevivente! Um deles gritou. Como se sente com a justiça? Emília parou nos degraus do tribunal, o vento escovando seu cabelo. Ela olhou para as câmeras, a voz calma e forte. A justiça não apaga a dor, ela disse, mas nos lembra que podemos nos levantar dela. A multidão ficou em silêncio por um momento, então aplausos irromperam, suaves no início, depois mais altos.
André colocou o braço em volta dos ombros dela, guiando-a através do mar de câmeras. Pronta para ir para casa? Ele perguntou. Ela assentiu. Para casa. Ela repetiu suavemente. Isso soa bem. Enquanto eles chegavam ao carro, o trovão ressoou fracamente na distância. Um último eco da tempestade que os havia definido. Emília olhou de volta para o tribunal uma última vez e em algum lugar longe, atrás das grades da prisão, Valéria sussurrou. Ainda não acabou. 2 semanas após o veredito, o cinza frio do inverno mineiro começou a se desvanecer. O ar carregava o cheiro de chuva fresca e magnólias em flor. Emília Castro estava